Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula anterior. Vou fazer um exercício com vocês sobre aquela matéria que é explicada no vídeo anterior. Vamos lá. Uma substância possui 400 gramas de massa e calor específico igual a 0,5 calorias por grama grau Celsius. Determine. Letra A quantidade de calor recebida pelo corpo quando sua temperatura variou de 5 graus para 35 graus. Como vamos fazer isso? Primeira coisa que a gente faz no problema é retirar os dados, né? Então, eu tenho uma substância que possui massa igual a 400 gramas. E o calor específico desse material é 0,5 calorias por grama grau Celsius, tá? O que eu quero? Eu quero a quantidade de calor recebida pelo corpo. Não sei a quantidade de calor recebida pelo corpo. Quando? Quando a tua temperatura variou de 5 graus, então ele tinha uma temperatura inicial de 5 graus e foi para uma temperatura final de 35 graus, ok? Então, olha só, eu quero calcular a quantidade de calor necessária para provocar essa variação de temperatura. De quem? De um material que tem um calor específico de 0,5 e esse material tem uma massa de 400 gramas. Então, qual que é a formulazinha que nós vamos usar? Ó, Q é igual a M vezes C vezes ΔT, certo? Continuando, eu tenho aqui a quantidade de calor eu não sei, a massa é 400 gramas, calor específico 0,5 e qual é o ΔT? O que é ΔT? ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Nós podemos fazer isso aqui, ó, puxar para cá e resolver aqui o ΔT. ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. ΔT é igual a 35 menos 5. ΔT é igual a 30 graus Celsius. Então, ocorreu uma variação de 30 graus Celsius. Continuando aqui na nossa fórmula, Q é igual a 400 vezes 0,5 vezes 30. Só fazer os cálculos, 400 vezes meio, 200, vezes 30, quantidade de calor, 2 vezes 3, 6, 3, 0, 6.000 calorias. Opa! Correto? Alguma dúvida? Só me falar na quinta-feira, né? Vamos para a parte B da questão. Quantidade de calor cedida pelo corpo para que sua temperatura diminua 20 graus. Então, olha só, lembrando que na letra A, nós calculamos a quantidade de calor recebida, porque houve um aumento de temperatura. Aqui na letra B, nós temos o quê? Quantidade de calor cedida. Isso quer dizer que nós vamos retirar calor do corpo e a temperatura dele vai diminuir. Tá? A temperatura diminua 20 graus. Então, o que é esse 20 graus aqui, gente? É a temperatura final, a temperatura inicial? Não, né? Nós temos aí que a temperatura inicial do corpo, nós vimos na letra A, era de 5 graus, certo? Então, se houve uma perda, a sua temperatura diminuiu 20 graus, isso significa que 20 graus é a variação da temperatura, 20 graus. Se o corpo diminuiu, né, houve calor cedido, ou seja, ele perdeu calor, nós vamos colocar aqui que essa é uma variação de temperatura negativa, tá certo? Porque se você fizer aqui o ΔT, a gente pode fazer aqui, ó, só para vocês verem. Pode até calcular qual foi a temperatura final, né? Se o ΔT
ele é 20 graus, e se ΔT é igual a temperatura final menos temperatura inicial, que é 20, temperatura final eu não sei, temperatura inicial seria 5. Então, eu tenho o TF, mudando aqui o membro, menos 20. TF é igual a menos 20 mais 5. Temperatura final seria de menos 15 graus. Certo? Mas o problema... Ops, não tinha mostrado para vocês. Eu sou nova nesse aplicativo aqui, nessa ferramenta, mas vamos dar seguimento. Prometo que isso não vai acontecer mais. Vamos resolver aqui, ó. Vamos lá, eu quero a quantidade de calor, né? Qual a formulazinha que nós vamos usar? Q igual a M vezes C vezes ΔT. Então, eu tenho que Q é igual a massa. É o mesmo corpo? Então 400 gramas. Calor específico é o mesmo? 0,5. E o ΔT é o quê? Esse menos 20 aqui, né? Menos 20 graus. Q é igual a 400 vezes 0,5 vai ser 200. 200 vezes menos 20. Q é igual a 200 vezes 20. 4.000 calorias. Negativo. O que quer dizer esse negativo aqui? Que o calor foi cedido. A substância perdeu calor. Correto? Então, vamos lá. Vamos passar para a próxima pergunta. Qual é a capacidade térmica do corpo? Lembra da formulazinha da capacidade térmica? Capacidade térmica é igual à variação do calor dividido pela variação da temperatura, não é isso? Podemos usar as duas quantidades de calor, mas vamos usar a primeira. Eu tenho aqui que a quantidade de calor que o corpo recebeu foi de 6.000 calorias, então posso usar esse valor. 6.000, tá? Dividido por a variação da temperatura. Qual foi a variação de temperatura aqui em cima? 30 graus. Então, vou usar o que aqui? 30 graus. Faço essa divisão, 600 dividido por 3 vai dar 200. O quê? Caloria por grau Celsius, né? Que aqui seria caloria e aqui grau Celsius. Então, unidade de caloria por grau Celsius. Correto? Tudo bem? Então, eu vou passar uma lista, tá? De exercício na próxima parte da aula. E vocês vão fazer em casa. E na quinta-feira a gente tira as dúvidas. Tchau, tchau. Até nosso próximo vídeo.